Do mito à ruína, uma jornada visual pelo Império Romano. O Império Romano é uma das civilizações mais influentes da história, moldando o mundo ocidental com suas contribuições em direito política, arquitetura e cultura. Sua trajetória desde uma vila humilde às margens do rio Tibre, até um império que dominava o Mediterrâneo, é uma saga de conquistas e desafios. Esta jornada visual explora os monumentos grandiosos, as obras de arte intricadas e as cenas vibrantes da vida cotidiana que definiram Roma, culminando em sua queda e legado duradouro. Através de descrições vívidas, viajaremos por templos, majestosos arenas ensanguentadas e mosaicos que contam histórias de um povo que mudou o curso da história. A ascensão de Roma. A história de Roma começa envolta em mitos. Segundo a lenda, em 21 de abril de 753 a.C., Rômulo, após matar seu irmão gêmeo Remo, fundou a cidade no Monte Palatino, Founding of Rome. Criados por uma loba, os irmãos simbolizam a origem heróica de Roma. Mas evidências arqueológicas sugerem uma formação mais gradual por volta de 1600 a.C., aldeias nas colinas do Tibre começaram a se unir, influenciadas pelas cidades-estado gregas, formando uma única entidade política no século VIII a.C. Escavações no Monte Palatino revelaram fortificações do século VIII a.C., confirmando a ocupação precoce. Durante a monarquia 753 a 709 a.C., Roma era governada por reis muito semi-mitológicos como Rômulo e Tarquínio, o Soberbold. Templos primitivos como o Templo de Júpiter no Monte Capitolino, construído no final do século VI a.C., exibiam influências etruscas com altares elevados e frontões profundos. Ancient Roman Architecture. Essas estruturas feitas de tufo local eram simples, mas marcavam o início da identidade visual romana. Em 509 a.C., a monarquia foi derrubada, dando lugar à república, um período de expansão territorial e consolidação política, com conquistas no Mediterrâneo, incluindo as guerras púnicas contra Cartago. A Era de Ouro, o auge do Império Romano, especialmente durante a Pax Romana 27 a.C. a 180 d.C., foi marcado por realizações arquitetônicas e artísticas que ainda impressionam. O Coliseu ou Anfiteatro Flaviano, construído entre 70 e 80 d.C. sob Vespasiano e Tito, é um ícone da engenhosidade romana. Colosseum, com 189 metros de comprimento e capacidade para 50.000 a 80.000 espectadores, sua estrutura elíptica de travertino e concreto apresentava arcos e colunas nas ordens dóricas, jônicas e coríntias. O hipogeu, uma rede subterrânea de túneis, permitia a entrada dramática de gladiadores e animais, enquanto o velário, uma cobertura de lona, protegia o público do sol. Durante sua inauguração, mais de 9.000 animais foram mortos em 100 dias de Jó. Outro marco é o Panteão, reconstruído por Adriano por volta de 126 d.C., Pantheon Rome. Sua cúpula de concreto, com 43 metros de diâmetro, era a maior do mundo até o século XV. O óculo central, de 87 metros, ilumina o interior, criando um jogo de luz que realça as colunas coríntias e nichos. Originalmente um templo para todos os deuses, sua conversão em igreja cristã garantiu sua preservação. Os romanos também dominaram a engenharia de aquedutos e estradas. A Via Ápia, iniciada em 312 a.C., conectava Roma ao sul da Itália, enquanto aquedutos como o Aqua Appia traziam água para a cidade. Na arte, esculturas como o Augusto de Prima Porta, encontrado em 1863, retratam um imperador em pose heróica com uma couraça, detalhando a devolução das insígnias romanas pelos partos em 20 a.C. Augustus of Prima Portus em 20 a.C. Augustus of Prima Porta. Mosaicos como os de Pompeia exibiam cenas mitológicas e cotidianas, destacando a habilidade artística romana, vida cotidiana e sociedade. Pompeia, preservada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C., oferece uma janela para a vida romana, daily life, in Ancient Pompeii. A cidade era um centro vibrante, com vilas luxuosas para a elite e casas modestas para as classes mais baixas. A Casa do Fauno, por exemplo, abrigava o Mosaico de Alexandre, uma obra de 27 por 51 metros, que retrata a Batalha de Isso, com detalhes naturalistas. Discover Pompeii's Famous Mosaics.
O mosaico Cave Canem com um cão de guarda alertava visitantes na entrada de residências. A rotina começava cedo ao nascer do sol devido à ausência de eletricidade. Os romanos buscavam água em fontes públicas e frequentavam termas para higiene e socialização. As termas, como as de Estábia, tinham banhos quentes e frios além de áreas para exercícios. O comércio animava as ruas com lojas e balcões de fast food romano, onde recipientes embutidos serviam refeições rápidas. O anfiteatro de Pompeia, construído após 80 a.C., era palco de combates de gladiadores, atraindo multidões. A religião era central, com templos dedicados a deuses como Júpiter e Vênus. Grafite nas paredes como os encontrados em Pompeia revelam pensamentos cotidianos de propagandas a mensagens pessoais. A sociedade era estratificada com patrícios no topo e escravos na base, mas a mobilidade social era possível, especialmente para libertos. Declínio e queda. O declínio do Império Romano do Ocidente foi um processo complexo iniciado no século III, depois de Cristo, com a crise do terceiro século, marcada por guerras civis, invasões e a peste antonina. Fall of the Western Roman Empire. Fatores internos incluíam instabilidade política com frequentes assassinatos de imperadores e crises econômicas agravadas por inflação e dependência de escravos. A ascensão do cristianismo, adotado como religião oficial por Teodósio I, alterou valores tradicionais, enquanto fatores externos como as invasões bárbaras foram decisivos. Em 410 d.C., os visigodos, liderados por Alarico, saquearam Roma. Um choque para o império. Em 455 d.C., os vândalos repetiram o feito. Em 476 d.C., o líder germânico Odoacro, depois Rômulo Augusto, marcando o fim do Império do Ocidente. Visualmente, o declínio pode ser imaginado com o Coliseu abandonado, suas arquibancadas silenciosas, ou as muralhas de Roma violadas por invasores. O legado romano é imenso. A arquitetura com arcos, cúpulas e concreto inspirou edifícios como o Capitólio do Zewa e catedrais renascentistas. O direito romano fundamenta sistemas legais modernos, e as línguas românicas derivam do latim. A cultura romana, com sua literatura e filosofia, continua a ser estudada, enquanto monumentos como o Panteão permanecem como testemunhos de sua grandeza. A ascensão e queda do Império Romano são uma narrativa épica que combina mito, conquista e declínio. Através de uma jornada visual dos templos primitivos às ruínas do Coliseu, podemos apreciar a grandiosidade de uma civilização que moldou o mundo. Seja pela imponência do Panteão ou pela vivacidade dos mosaicos de Pompeia, Roma continua a inspirar, lembrando-nos da transitoriedade do poder e da permanência do legado cultural.